família, pai, filho, né? E a obediência, Espírito Santo. Na terra, pai, mãe, filho, uma cópia fiel da família que deve seguir uma metodologia de honestidade, sinceridade, acima de tudo, de muita integração, de muita união. Portanto, meus queridos, nós precisamos pedir a Deus que nos dê o privilégio da unidade na nossa família. Eu quero ler com os irmãos um texto da Bíblia que se conta em Deuteronômio, capítulo 11 e versículo 18. São os ensinamentos simples. Eu costumo dizer que a Bíblia é a nossa bússola, é a nossa forma de conduzir a nossa vida em todas as áreas. Ela tem sempre lições maravilhosas em tudo aquilo que pretendemos fazer, seja ele na área secular, na área familiar, na área conjugal. Todos os momentos da nossa vida nós temos ensinamento na palavra de Deus, amém? Então devemos seguir os ensinamentos do nosso Deus. Queria que os irmãos pudessem de pé para lermos esse texto bíblico que nos orienta. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, diz assim: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai aos vossos filhos, falando delas assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais, dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Oremos. Nosso Deus, maravilhoso Pai, em cuja presença nos encontramos agora, nesse momento, clamamos a Deus que Tu venha em nosso favor, nos orientando e nos capacitando a conduzir a nossa família segundo os Teus ensinamentos e as Tuas leis. Ó Deus, nos faz pessoas mais sábias, mais fortes, para que possamos realmente fazer aquilo que está dentro do Teu programa, da Tua vontade e debaixo do Teu potente poder, para que possamos ser realmente enriquecidos a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fique sentando, meus irmãos. Pois bem, compartilhar a palavra de Deus com a igreja é uma das obrigações pastorais. É a responsabilidade ministerial que pesa sobre os ombros daqueles que levam a palavra do Senhor a sério. E quando compartilhamos a palavra genuína de Deus, é mais um atributo, mais uma condição que temos de ser agraciados por Deus. Quando falamos diretamente do que Deus quer que seja falado, nós somos realmente alcançados pelo Senhor na nossa vida. E nós podemos perceber isso, isso é palpável. Todo homem, toda mulher, toda pessoa que com sinceridade serve ao Senhor, recebe recompensas naturais. Foi Jesus que prometeu. Isso era a curiosidade dos seus discípulos. Perguntar: Senhor, nós deixamos a nossa família, o nosso trabalho, deixamos tudo para te seguir. E o que é que nós vamos ganhar com isso? Jesus Cristo abre a sua boca e diz: aquele que deixa pai, mãe, irmão, todo e qualquer conceito para me seguir, terá uma terra 100 vezes mais. E no futuro terá uma vida eterna. Isso é uma promessa suficientemente capaz de alegrar a nossa vida em todo momento. E uma palavra realmente motivadora para fazermos a obra de Deus indubitável, de forma integral. Deus manda e nós fazemos. Deus ordena e nós vamos cumprir. E vamos receber as recompensas do Senhor. Conta-se uma história que eu quero compartilhar, e a mensagem que eu quero concentrar nesse pensamento, de um pai que, sendo convidado para uma reunião dos pais do colégio, ele chegou e, muito envergonhado, encabulado, foi dar um relatório da sua vida familiar. E foi muito humilde e simples, dizendo: olha, eu quero dizer que não tive muito tempo para o meu filho, não tenho tempo nenhum para o meu filho. Eu sou um homem que preciso trabalhar, saio muito cedo, deixo ele dormindo, volto muito tarde e já encontro dormindo. Nossa relação é muito pouca. Eu estou aqui como pai, mas um pai
omisso, um pai distante. Mas quero dizer para vocês que eu tenho meu filho como uma parte mais importante da minha vida. É tanto que todas as noites que eu chego, eu vou ao seu quarto e beijo. E para que ele saiba que eu estive lá, eu dou um nó no seu lençol. E toda vida pela manhã, ele levantava e já tateava o lençol e encontrava um nozinho. E sorrindo, beijava aquele nó, desatava. E a mulher, a diretora, ouvindo aquele relato, começou a ficar com um semblante animado, feliz. E foi para a surpresa do pai, não entendendo bem, ela disse: olha, eu quero lhe dizer que o seu filho é o melhor aluno da nossa classe, do nosso colégio. É o melhor aluno. E ele ficou surpreso, porque ele foi confessar a sua omissão e encontrou um relato de uma comunicação que ele estabeleceu e que estava sendo entendido. Com isso, meus queridos, nós precisamos entender a linguagem que usamos com as pessoas que amamos. Quantas vezes nós usamos linguagem diferenciada? Às vezes pelas posses, enchemos nossos filhos de presentes, ocultando a nossa linguagem, nosso diálogo, acreditando que isso seja benéfico. Usamos todo tipo de linguagem e nunca usamos aquela realmente que é a linguagem necessária, a linguagem que fala, que procede do coração. Ou seja, eu amo e preciso expressar esse meu amor, meus filhos, de uma forma direta. Creio eu, meus queridos, que na sua cabeça já está passando uma forma de linguagem que você criou com seus filhos, vencendo o tempo, vencendo a necessidade de estar ausente, a tua ausência, não tentando justificar, mas usando uma linguagem que possa ser facilmente entendida. Diante deste fato, nós podemos dizer que muitas vezes as nossas atitudes elas falam mais forte do que as nossas palavras, e é isso que nós sempre pregamos. Nós precisamos dar um bom testemunho, como pai, como filho, como servo, como empregado, como aluno, como professor. Em todas as áreas da nossa vida nós precisamos testemunhar a autenticidade daquilo que somos. Os irmãos concordam comigo? Amém. Pois hoje, o Dia dos Pais é um dia bom para se refletir na linguagem que usamos em nosso lar. Lamentavelmente, todas as pessoas sofrem as consequências do momento. Isso é a atualidade. Isso é uma realidade. O tempo, ele é resumido para todas as pessoas. Então, diante desse texto que usamos aqui na Bíblia, onde o Senhor se preocupa com a linguagem, com a comunicação, que a comunicação ela não deve falhar de forma nenhuma. Foi essa a forma que Deus usou para conosco. É o amor de Deus para um filho distante, porque o nosso pecado isolou-nos do nosso Pai, mas mesmo assim não parou a comunicação. Deus como Pai se comunicava com Adão todos os dias, como um pai ansioso de ouvir a voz do filho, de conhecer as suas necessidades, os seus anseios, os seus projetos. Mas o pecado isolou, cortou a relação direta, e agora havia necessidade de intermediação. E Deus nunca nos deixou ausente, Ele sempre está falando conosco, desde Adão até o dia de hoje, e hoje mesmo Ele quer falar intensamente conosco, porque Ele diz: olha, a minha palavra, estando contigo, estando atada à tua vida, estando no umbral da sua casa, estando no seu lar, em todo momento a minha palavra estando contigo. E existe uma possibilidade minha que eu dou de vocês alongarem os seus dias felizes na terra. Bem? Nós precisamos ter uma linguagem que nos traga alegria, paz e felicidade no nosso lar. O mundo, ele pressiona a família, espreme a família para faltar comunicação. E faltando comunicação, falta ensino. Faltando ensino, falta doutrina, falta disciplina, falta a relação, a interligação. Como é que um filho sabe o que o pai projeta e pensa? Como é que um pai pode identificar o filho pelo silêncio ou pela ausência? Precisamos criar linguagem que fale mais forte às vezes que as nossas palavras. E essa historinha
me emocionou muito. Porque muitas vezes nós não temos tanto tempo, mas temos tantas oportunidades que perdemos, deixamos de nos comunicar. E foi justamente olhando esse texto que eu fiquei me imaginando na minha posição de filho com meu pai. Nós tivemos sempre uma relação muito fechada, muito íntima, né? Mesmo distante, eu estava se comunicando, projetos e tudo aquilo. O papai foi um grande motivador da minha vida, porque ele foi um homem sempre muito inquieto com as coisas, estava sempre criando, sempre mudando, né? E ele era uma das pessoas que queria realmente reproduzir um segundo homem conforme as suas atitudes. E eu posso dizer para vocês com orgulho que meu pai foi uma pessoa que me deu lições, tanto seculares como morais, do mais alto nível. E se ele hoje estivesse aqui, estaria ouvindo essas palavras que são sinceras do meu coração. Até hoje a ficha ainda não caiu. Quando eu descubro alguma coisa que eu quero compartilhar com alguém, a primeira pessoa que vem na minha mente é ele. E às vezes eu ainda tento, né, me impulsiono para comunicar, aí descubro que a realidade não me permite. Porque a vida às vezes nos separa. Mas eu não perdi a oportunidade de ter uma comunicação com meu pai muito afinada, que me deixa muito tranquilo. Ele sempre foi um grande torcedor da minha vida, das coisas que eu fazia, né? E quando eu fazia de errado, tentava esconder, ele já sabia. Ele já sabia o que tinha acontecido. Altamente perceptível, ele sabia do que ia acontecer, sabia dos meus tramóias. Quando eu fazia alguma coisa errada, ele já sabia. E sempre se aproximava de mim com uma linguagem tranquila, que me deixava sempre numa posição muito incomodada. Puxa vida, eu fiz isso e meu pai não se incomodou. Ele precisa ter mais, eu preciso retribuir mais, eu preciso amar mais. Certa vez, jovem, como todo jovem, dizer que eu quero compartilhar alguma coisa é minha vida para vocês, né? Mas creio que cada um tem essa historiazinha. E nós precisávamos fazer uma viagem e o meu carro não dava. E eu não tinha coragem de pedir o carro dele, que era carro de estimação, ele usava muito pouco, zelava muito. Mas era um sábado, um carnaval, eu digo, puxa vida, vou roubar esse carro, vai dar certo. Aí tramei tudo com meus amigos, fomos lá, a grade era distante, tirei o carro dele, arranjei um motorista, cuidado com o carro do meu pai, eu vou dirigindo o meu, você vai na frente. E isso era quase 18 horas, e o carro dele não era acostumado a viajar. Quando chegamos aqui naquela área de Maranguape, faltou luz no carro, né? O carro no escuro, aí começou, eu digo, puxa vida, aí quando faz as coisas erradas, já veio na minha mente, coisa errada normalmente vai dar consequências desastrosas. E o carro faltou luz para a gente subir aquela serra, né? E eu ia atrás, focando, e o motorista muito bravo, cara muito confiado, e eu atrás com o carro focando para eles seguir as... E quem conhece a Serra da Palmar sabe que é complicado, né? Eu sei que com muita dificuldade, mais ou menos por volta de 10 da noite, nós chegamos lá. Aí eu digo, pronto, chegamos, está em paz, tudo tranquilo. Passamos num carnaval daquele que cada jovem né, gosta de se depreciar, faz, né? Muita bebida. E chegou a quarta-feira para a gente ir embora. Todo mundo na empolgação. E esse camarada pegou o carro do meu pai com a estripulia, comecei a ficar com pena, né? Descendo a serra e tudo, e quando chegamos nessa reta para chegar aqui, o camarada, eu vi quando o cara disse, esse cara vai quebrar o carro, não tem pra correr. Não tem, o cara dele suporta isso não. Olha, vi o pessoal instalando os todos, e estava lá o carro com o motor partido. Né? E eu digo, e agora como eu vou comunicar esse mal feito que fiz ao meu pai, essa desonra, como é que eu vou falar com ele? E eu cheguei em casa, parei o carro, e ele disse, cadê o meu carro? Eu disse, pai, eu tenho alguma coisa para lhe dizer. Já sei, virou, não, está tudo bem com você, está tudo sadio, todo, tá? Papai sempre ia muito mais à frente do que se imaginava. Eu disse, papai, está tudo tranquilo, só que o carro está quebrado. Foi bem rápido, né? O carro está quebrado, o motor está batido. E eu digo, agora eu vou ouvir, né? Aí o pai disse, não tem problema não. Tira o motor do outro carro, coloca dentro, funciona e pronto. Foi só isso que ele me disse. Eu baixei a minha cabeça e fiquei assim pensando, puxa vida, pouca gente tem um pai que eu tenho, né? Então eu vou sempre zelar por ele. E meu pai era dessa forma. E muitas vezes ele
me deu assim lições maravilhosas. Um dia pela manhã nós chegamos na oficina e tinha sido roubado e estava lá um policial e disse: "Seu Chico, eu passei a noite aqui porque roubaram sua oficina e eu fiquei vigiando para ninguém roubar mais." Olha, já roubaram tudo que você está fazendo, está perdendo seu tempo. Era assim que ele tratava. Eu digo: "Pai, e agora? Vamos comprar outro, meu filho." A pessoa que roubou estava pensando mais do que a gente. Então, era essa a linguagem do meu pai que vocês conheceram. Era uma linguagem cômica, mas sincera e verdadeira. Portanto, ele me deu um testemunho de um pai que eu passo para vocês. O pai que nós devemos ser para os nossos filhos. Amém. E mesmo às vezes eu não consigo ser. Né? Não consigo ser o pai que eu tive. Mas digo para você que diante desse fato aqui, nós nos sentimos dessa forma. Muitas vezes nós somos pais omissos. Mas a linguagem que criamos para a nossa família, essa perdurará para sempre. Amém. A linguagem do olhar. O filho sabe muito bem quando o pai aprova ou reprova as suas atitudes. O filho que tem um lar que tem uma comunicação fechada, não precisa muitas vezes palavras. Concorda com o que eu digo? As suas atitudes já demonstram. Portanto, a primeira lição que extraímos daqui é para os pais. Devemos, acima de tudo, a linguagem peculiar de uma família deve ser essa aqui. Palavra de Deus. E essa deve ser colocada em todo momento da nossa vida, seja em momentos difíceis ou momentos fáceis. Momentos que muitas vezes são questionáveis, mas corremos com a palavra de Deus. Opiniões que os filhos precisam de: "Puxa vida, agora eu não posso dar minha opinião, mas logo mais eu volto a falar com você. Não vou me esquecer da sua situação. Não se preocupe. Eu vou consultar o meu Deus. Não vou consultar os meus gurus, não. Eu vou consultar a palavra de Deus, porque Ele fala comigo. Eu sirvo a um Deus que fala comigo." Amém? Eu tenho um Deus, um Pai, que se preocupa comigo e fala tudo quanto eu preciso. Portanto, Pai, nessa noite, vamos extrair essas lições de criar uma lição, uma linguagem que não fale as palavras mesmo expressas, mas fale uma linguagem do sentimento, uma linguagem que venha do profundo do nosso coração e que possamos entender e ser entendido. Amém? A segunda lição que extraímos, eu deixo aos filhos. Se como filhos nós podemos maltratar os nossos pais, muitas vezes até inconscientemente, porque priorizamos muitas vezes as nossas vontades, porque os filhos hoje também vivem tanto quanto os pais presos ao tempo. Uma correria tremenda, não há tempo para nada, e além do mais, existe uma questão muito perigosa, é o desnível de idade entre pais e filhos. Tem filhos que pensam que os pais já estão com a sua garantia vencida, né? E deixam seus pais em segundo plano. Acredito que os pais já não têm mais valor, passou a sua vez, agora é a minha. Tem filhos que impõem as suas vontades, são altamente egoístas e não pensam que o pai é um homem que a mente não envelhece, apenas o corpo, apenas as forças são diminuídas, mas a mente é a mesma. O homem tem capacidade de raciocinar rapidamente, ele sabe quando está sendo maltratado, mas muitas vezes os filhos que são egoístas recebem seus pais no silêncio e a tristeza de saberem que não são entendidos e que a linguagem está bloqueada, porque a linguagem usada pelos filhos é uma linguagem que eles não compreendem mais. Possamos voltar a saber que os nossos pais devem ser segundo os princípios bíblicos. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que os infiéis. Amém? A Bíblia é muito contundente quando se faz referência ao relacionamento. É tanto que muitas vezes pessoas abandonam seus lares, suas famílias, dizendo que estão pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus. Mentira! Ninguém faz a obra de Deus maltratando seus familiares. Ninguém faz a obra de Deus maltratando seu esposo ou esposa. Nós fazemos a obra de Deus mantendo um relacionamento que realmente esteja condizente com a palavra de Deus. E você pode estar dizendo: "Mas pastor, como foi Jesus que disse? Aquele que não deixar pai, mãe, por amor a mim, não é digno de mim." Ele estava falando de conceitos religiosos, de preceitos, de princípios.
Eu posso deixar os conceitos dos meus pais sem abandoná-los fisicamente. Porque quanto mais eu sirvo a Deus, mais eu tenho que amar aos meus familiares. Concorda comigo? Amém. Aleluia. Uma das coisas mais interessantes que nós podemos ver no ministério de Jesus Cristo é que ele respondia às nossas perguntas com outras perguntas. E ficou bem claro que a vontade de Jesus Cristo era ou mostrar a vontade de Deus ao mundo, dizendo: Deus tem interesse de fazer a tua vontade. Então você se subpõe, você realmente se coloca na vontade de Deus. Deus tem interesse de fazer a sua vontade. Observe bem, o cego Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E continuava gritando. E foi percebido e ouvido por Jesus Cristo. Jesus parou aquela multidão e foi em direção àquele homem, para saber qual era a sua necessidade. E o que é que Jesus Cristo se aproximando falou? O que foi que Jesus Cristo perguntou para Bartimeu? O que queres que eu faça? O que queres que eu te faça? Qual é a tua vontade? O que é que tu precisa? Essa é a linguagem de Jesus Cristo. Suprir a vontade das pessoas. Nós muitas vezes, montado no nosso conceito, nós queremos que seja feita a nossa vontade. Tornamos Deus o nosso empregado. Senhor, eu preciso, eu quero, eu exijo isso. Porque eu sou teu filho. Porque eu sou filho, já tenho direito. Eu quero que tu faça. Às vezes o netinho chega para mim: eu quero isso. Mas meu filho não pode. Eu quero. Ou seja, ele não quer saber se eu posso. Ele quer saber o que quer. Então muitas vezes nós temos essa atitude com o nosso Deus. E Jesus Cristo chega para Bartimeu: o que queres? O que é que você quer que eu faça em seu favor? Será que nós podíamos usar essa linguagem com o nosso próximo? Porque os filhos não precisam dar nessa relação só com os pais. Eles precisam de uma relação direta com toda a sociedade. Uma relação de serviço, de preste-nos o que quer que eu faça para você. O que é que você precisa que eu faça por você para a sua vida tornar-se melhor? Quando eu faço algo por alguém, eu não só melhoro a vida dessa pessoa, eu melhoro a minha. Amém? Quando eu faço algo por alguém, eu melhoro primeiramente a minha vida. Porque da minha vida saiu algumas obrigações, alguns pesos. Eu pude ajudar alguém. Então meu olhar para Deus é assim: muito obrigado, Senhor, porque hoje eu pude fazer algo por uma pessoa. Isso Jesus Cristo veio fazer. E só que quando Bartimeu ouviu Jesus Cristo, ele não tinha ouvido ainda a maior obra que Jesus Cristo ia fazer. Nós podíamos alongar esse diálogo de Jesus Cristo com Bartimeu, dizendo: Bartimeu, o que é que tu quer que eu te faça além do que eu vim fazer? O que é que você quer que eu te faça além do que eu posso fazer por você? Ah, Senhor, o que eu vejo. Claro, será feito assim da forma que você quer. A tua vontade vai ser realmente alcançada. Mas futuramente eu quero que você veja que eu vim fazer uma obra muito maior. Aí nós entramos para a grande dimensão do pai com amor extremo ao filho, que deseja fazer a nossa vontade. Um pai amoroso, que pega o seu único filho e diz: vai lá e faça tudo quanto eles te pedirem. Tudo quanto eles pedirem, vá fazendo. Existe uma ilustraçãozinha interessante que estava dando um relatório para Deus e disse: olha, Senhor, lá naquela igreja, o fulano lá, que trabalha na tua obra, é um missionário quente, está pedindo um carro porque realmente o carro dele está muito ruimzinho, está pedindo um carro. Dê o carro para ele. Supre a necessidade rápida. Senhor, aquela tua missionária lá está pedindo uma casa, que está morando muito ruimzinho lá, larga, dá uma casa para ela. Está tudo, vai fazendo. E cada última necessidade, aquelas bênçãos, aquelas programas que nós fazemos na igreja, vamos buscar uma bênção do Senhor, né? E tanto correndo atrás de bênçãos, tem tantas pessoas campeando as bênçãos, né? E nessa, está dando os relatórios, cada um tinha uma bênção. Senhor, aquele teu filho lá, que realmente é cumpridor, ele está enfermo. O
que é cura. Cura, dá o remédio para ele. Cura, vai dando. Agora, Senhor, tem uma pessoa que está me preocupando. Por quê? Porque aquele camarada é o dia inteiro na tua obra, só vive para te louvar, te adorar e só te agradecer. Só vive orando, adorando, te agradecendo. Eu não entendo, aquele homem não precisa de nada. Aquele sim. Dê tudo quanto ele não precisar. Pode liberar tudo. Esse eu quero que dê o que ele não está pedindo. Confirmando as palavras do Senhor. O nosso Deus é um Pai amoroso que nos dá muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Porque nele há poder para isso, amém? Nós precisamos entrar numa dimensão de adoração a Deus e saber que tudo que temos e que somos é para Deus. Tudo que somos e que temos é para o Senhor. Porque tudo procede dele e tudo é para ele, amém? Nós não podemos deter nem reter nada. Nós só vamos desfrutar das coisas que Deus permitir. Na dimensão da nossa fé. O limite Deus não impôs, porque Jesus Cristo, tudo quanto pedires em meu nome crendo, já está vivendo. Porque há tantas pessoas medíocres, há tantas pessoas miseráveis, sofridas, porque não entraram ainda no plano de Deus, não se permitiram ser usados por Deus. São pessoas avarentas, pessoas totalmente distorcidas da palavra, afastadas de Deus e não amam ao Senhor. Odeiam as coisas de Deus. Eu vou te provar. Tem pessoas que quando se levanta uma campanha para se fazer alguma coisa em prol de outras pessoas, aborrece o coração dessas pessoas. Eles não têm prazer. Vamos construir uma igreja maior. Puxa vida, a igreja está tão boa, né? Isso foi o que aconteceu na primeira igreja, quando a gente estava planejando aumentar a igreja. Muitas pessoas, inclusive da direção da igreja, pessoas líderes, chegaram para dizer que isso aí é vaidade, pensar em coisas grandes. Nós somos uma igreja abençoada, nós precisamos crescer. Pessoas medíocres, limitadas, miseráveis. Amém? Mas nós precisamos sair dessa mediocridade, irmão. E nós só podemos sair quando entendemos a linguagem de Deus. Para que tenhamos as coisas de Deus, nós precisamos agradá-lo. Nós precisamos cumprir fielmente o que Deus nos manda. Quer ser abençoado? Seja um abençoado. Filhos, não esqueçam das orientações do Senhor. E a terceira lição que extraímos dessa história é diretamente para a nossa grande família, nossa maior família, que é a igreja. Nós somos irmãos de sangue. Agora, nós fomos remidos, comprados pelo mesmo sangue. Somos agora filhos do mesmo Pai. Que biologicamente nós temos uma família diferenciada, mas espiritualmente nós somos uma só família, onde temos um Pai que nós conhecemos, que fala a mesma língua para todos os filhos e trata todos de igual modo. Não existe asertividade, não existe diferença de filhos para Deus. Nós todos diante de Deus somos iguais. Para mostrar isso, Jesus Cristo veio e mostrou isso na íntegra. Disse: olha, quem quer ser o maior no reino de Deus, seja o menor. E ele fez isso lavando os pés dos seus discípulos, mostrando um símbolo de humildade e serviço. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas, porque Deus já se preocupa conosco. Quando eu me preocupo com uma pessoa, Deus já está se preocupando comigo. Eu costumo dizer que quando eu me preocupo com a obra de Deus, Deus já tem feito as coisas por mim. Já tem feito algo por mim. Eu estava testemunhando no acampamento, dizendo que todas as vezes que eu penso uma coisa, Deus já pensou por mim. Ele sabe o que eu vou pensar, ele sabe o que eu vou necessitar e já vai providenciando. Por isso eu me considero um filho abençoado de Deus. Sou muito abençoado. Aleluia. Eu desejo que todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus sejam também tão abençoadas quanto eu. Amém, Senhor. Um dia tudo isso vai passar, porque essas palavras já não saem dos meus lábios, mas ficaram registradas na memória de muitas pessoas que sempre o pastor dizia que era um filho abençoado. Eu costumo dizer que sou filho mimado de Deus. Eu não faço o que ele quer, mas ele faz tudo o que eu espero, o que eu penso ele já faz. Filho muito abençoado de Deus. Será que eu sou diferente de todos? Não. Nós somos tratados de igual modo diante de Deus. Nós somos filhos amados do Senhor. Nós só não temos aquilo que queremos de Deus quando não obedecemos ao Senhor. Portanto, como grande família, nós extraímos dessa lição é que nós precisamos ter uma linguagem do coração com o Senhor. Uma linguagem sincera, uma linguagem de pureza. Buscar acima de tudo uma linguagem realmente, quando eu corro para orar, eu não vou com vãs palavras repetitivas e sem nenhuma
capacidade, sem nenhum teor espiritual. Eu vou diante de Deus com uma linguagem do coração, dizendo: Senhor, eu te amo. Eu quero expressar esse meu amor com atitudes. Eu quero fazer melhor a tua obra. Eu quero ter um dia especial. Eu quero te servir melhor. Nós, como grande família de Deus, precisamos servir a Deus e ter uma comunicação afinada com o Senhor. Amém? Se nós não estivermos lendo a palavra de Deus, nós vamos ouvir a vontade de Deus. Se nós não estivermos orando a Deus, nós vamos mostrar a nossa vontade para Deus. E você pode dizer: pastor, a contradição do que o senhor está dizendo. O senhor diz que antes que você pronuncie uma palavra, Deus sabe a sua vontade. Mas ele precisa ouvir aquilo que queremos. Aí nós podemos voltar a Bartimeu: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que você quer que eu te faça? Essa é uma história de comunicação do homem com Deus. Deus precisa ouvir o que nós precisamos, porque Ele tem prazer em nos dar. Quem crê, diga amém. Eu quero concluir dizendo, meus queridos, que não é privilégio ser filho de Deus. Não é um privilégio para poucos, é um direito de muitos. Deus disse: eu vim para salvar muitos. Amém? Mas lamentavelmente, poucos serão alcançados, porque não querem. Todos quantos querem ser filho de Deus têm como ser. Porque todos os dias você está ouvindo convite: entre para esta família verdadeira, onde você tem teu Deus como Pai, o Criador do Universo, o grande arquiteto como Pai, e você terá todos os direitos concedidos pela palavra. Amém? Bênção sobre Deus, que Ele tem reservado. E não está limitado. Deus não limita as bênçãos dele de forma nenhuma. A única coisa que limita a bênção de Deus é o nosso pecado. Nosso pecado bloqueia nossa dureza de coração, nossa falta de compromisso. Tudo isso bloqueia a nossa relação com Deus. Então eu quero concluir dizendo: vamos criar uma linguagem do coração com Deus, uma linguagem sincera. Senhor, eu estou em pecado, mas eu preciso do teu perdão. Senhor, eu estou realmente ruim, mas eu preciso ser melhor. Senhor, tem que ser sincero, tem que falar as verdades para Deus, para que Ele use a sua verdade em seu favor. Porque Deus não é um homem que minta, nem filho do homem que se arrependa, mas Ele deseja nos abençoar. E a grande bênção de Deus, além da salvação, é nos abençoar aqui na nossa vidinha aqui, boa, nossa vida agradável, dias maravilhosos na terra, porque isso é promessa do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.